Gente, nós vamos continuar aí, certo? Prosseguir nosso assunto. Agora falar sobre expressões algébricas que está aí no capítulo 2 de nosso livro, certo? Está no capítulo 2 e nós precisamos rever isso. Expressões algébricas, na verdade, é um assunto que não é desconhecido, nós já demos uma pincelada, a gente já viu lá no sétimo ano, certo? Falamos sobre expressões algébricas. Então, como é um assunto que já foi visto, eu tenho certeza que aqui nós vamos entender com a maior facilidade possível, ok? Expressões algébricas. Nós sabemos que quando trata-se de expressões algébricas, quando é que nós temos uma expressão algébrica, na verdade? É quando nós temos uma expressão escrita, certo? Em que representa números e letras, certo? Vai ser uma expressão algébrica. Nós temos alguns itens, alguns exemplos que falam, por exemplo, as máquinas programadas para gerar operações, certo? Elas nos mostram, de fato, uma expressão algébrica. Nós temos que prestar bastante atenção quanto a isso, ok? Aí tem uma atividadezinha aí, isso aí fica a critério, certo? Para vocês resolverem. E nós vamos adentrar aqui agora, de fato, no conteúdo, expressões algébricas e variável. Expressões que indicam operações matemáticas e contêm letras e números são chamadas de expressões algébricas ou expressões literais, certo? São expressões algébricas ou expressões literais. Lá nós temos que ver que lá já estudei no sétimo ano que ele diz aqui, ó, que a algébrica vem de álgebra, certo? E isso é muito bem lembrado. Álgebra é a parte da matemática em que representamos os números por letras e fazemos cálculos, certo? Com elas. Então nós precisamos ter bastante atenção. Aqui nós temos, identifique a variável de cada expressão literal a seguir. Que quando ele fala cada expressão literal, certo? É a mesma coisa, ele está se referindo à expressão algébrica. Então, identifique a variável. A variável é o número desconhecido. No item A aqui, por exemplo, quem é a variável? É o x. No item B, quem é a variável? É o y. É o número desconhecido, certo? Que aparece aí. Ah, mas no item C nós temos 2n mais 1. Quem é a variável? A variável é o n, certo? E lá no item D, nós temos 2 vezes m mais 1. Quem é a variável? Vai ser o m, certo? Vai ser o m, essa variável. Então, nós precisamos compreender, certo? De fato, quem é a variável, certo? De uma expressão algébrica, certo? Nem um problema até aqui. Aí nós temos aí algumas situações, certo? Algumas situações que nós podemos compreender e até resolver, certo? Nós temos aqui. A questão 8, a questão bacana, diz: escreva a expressão algébrica que representa cada um dos itens abaixo. Gente, o quadrado do número x. Aqui é só pegar isso, ó, o item A, x elevado a 2, ok? O cubo do número y, o item B, ele quer o cubo do número y. Então é y, o cubo é 3, ó, elevado a 3. O dobro do número z, o dobro de z
vai ser 2 vezes Z. E assim se segue. É uma forma simples, certo, de resolver essas questões, questão bem simples aí, certo? Dá para a gente fazer tranquilamente, certo? Absolutamente tranquilo. E nós vamos prosseguindo. Expressões algébricas equivalentes. Quando é que nós temos expressões que dizem ser algébricas e equivalentes? Dizemos que as expressões algébricas 3x mais 4x e 7x são equivalentes. E podemos sempre que quisermos substituir uma delas pela outra. Veja como podemos usar as propriedades distributivas para encontrar expressões algébricas equivalentes. Gente, olha só. 2x mais 6x e 8x. Olha só, 2x mais 6x, isso é igual a 2 mais 6 vezes x, que é igual a 8 vezes x, e 8 vezes x é igual a 8x. Certo? Isso aqui são expressões algébricas equivalentes e nós temos que ter cuidado com isso, certo? Para identificar de fato direitinho. Aqui, nessa questão aqui, ele pede para usar a propriedade distributiva e escreva as expressões algébricas equivalentes, certo? Gente, só um detalhe. Não vão se limitar só nessas listas que a gente manda, não. Vocês usam o livro de vocês, tentam resolver as questões do livro de vocês. Caso vocês não consigam fazer a questão, procura o professor, chama no grupo de WhatsApp ou chama no PV do professor e peça ajuda, que a gente está sempre aqui à disposição para ajudar no que for preciso, no que for necessário, certo? Estamos sempre aqui nos colocando à disposição para ajudar cada um de vocês. Aí nós precisamos rever a ideia de perímetro de um polígono. Nós sabemos que quando ele fala perímetro de um polígono, o perímetro, na verdade, é a soma de todos os lados do polígono, certo? Então, a soma de todos os lados de qualquer polígono é que representa o perímetro dessa figura. E aqui na questão 18, nós temos, olha só, nós temos x mais, vamos prestar atenção nisso, x mais 3x mais 3x, ok? X mais 3x. Deixa eu só apagar bem aqui assim, que não está bem bacana. Ok? Beleza. Então, vamos apagar aqui. Traz aqui. Caneta. Então, nós vamos fazer assim. Nós temos, ó, x mais 3x mais x mais 3x. Certo? Aí nós estamos falando de perímetro. Aqui nós vamos fazer o quê? X mais 3x, 4x. 4x mais esse x, 5x. E 5x mais 3x, nós temos 8x, certo? Ficaria assim a nossa solução do item A. Os demais itens, o item B e o item C, vocês vão fazer, certo? Vocês vão praticar, certo? Para se aparecer uma questão desse tipo na lista ou na prova de vocês, vocês saibam fazer, ok? Vamos prosseguir então, certo? Mostrando mais exemplo. Vem pela frente. Aí nós temos restrições para o denominador. Toda vez, assim para representar um número real, o denominador em uma expressão algébrica,
necessariamente tem que ser diferente de zero. Então, o denominador, certo? Ele jamais poderá ser igual a zero. Toda vez que aparecer esse denominador lá, que seja uma incógnita, um número desconhecido, ele tem que ser sempre diferente de zero. Tem que ser sempre diferente de zero. Então, com essa diferença, que ele seja diferente de zero, tudo tranquilo, certo? Isso pode ocorrer. Assim, ele traz até isso. Ó. Assim, nós temos x sobre 3 menos 2 representa um número real. Se x for diferente de 2/3. Ah, mas por que x diferente de 2/3? Deixa eu só mostrar para vocês de onde foi que saiu esse x diferente de 2/3. Vocês observam essa expressão aqui, ó. Quando tem essa expressão aqui, certo? Nós vamos trabalhar só com o denominador. Nós temos, ó, 3x, certo? Nós temos aqui 3x menos 2, certo? Isso aqui, que eu acabei de falar para vocês e de mostrar, que tem que ser diferente de zero, ok? Fazendo isso, o que vai acontecer? Gente, vamos isolar só o termo que tem x no primeiro membro. Então, nós temos 3x diferente. Epa, tá menos 2 aqui. Vamos passar para o segundo membro com o sinal contrário. Então, é igual a 2. Então, x é diferente, certo? De quem? De 2 sobre 3. O 3, que é aqui o coeficiente do x, passa dividindo o segundo membro, ok? Então, é isso que tem que ser feito. Aí, na questão me diz, faça as restrições ao denominador de cada expressão algébrica para que ela represente um número real. Aqui, no item A, é só dizer que 2b é diferente de zero, certo? 2b é diferente de zero. Assim como 2b é diferente de zero, é dizer que b é diferente de zero, certo? Sobre quem? Sobre 2. Isso implica dizer que o nosso b é diferente de zero, ok? Então, o item A ficaria resolvido da seguinte forma. E aqui, certo? Os demais seguem o mesmo raciocínio. É uma questão simples de ser feita e dá para todos tentarem aí, praticarem em casa, certo? Então, é com esse sentido que nós vamos continuar. Beleza? Então, avaliação de resultados. Gente, nós temos o valor numérico de uma expressão algébrica. Para nós calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, certo? Nós temos que determinar algum valor, certo? Para a variável, para a incógnita, certo? De qualquer forma. Então, o que que nós precisamos fazer, na verdade? O que nós precisamos fazer é isso aqui, ó. Veja bem, se nós temos aqui, ele diz o seguinte: determine o valor numérico de cada uma destas expressões algébricas para x igual a 2. Eu vou fazer o item A, certo? E vocês podem aí, na casa de vocês, fazerem o item B e outros exemplos que vai aparecer pedindo exatamente para determinar o valor numérico. Só que nós temos x ao quadrado. Onde tiver x, nós vamos substituir por quem? Por 2. Vai ficar 2 ao quadrado, certo? Mais 3 vezes x, que é 2, mais 2. Isso aqui vai ser igual. 2 ao quadrado vai ser igual a 4. 3 vezes 2 mais 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, ok? Mais 2. E aqui agora é somar todo mundo. Nós temos 4 mais 6, 10. E 10 mais 2 é igual
a 12, certo? É igual a 12. Então, tranquila a questão, certo? É só substituir. Nós já fizemos lá no início exemplos, certo? Semelhante a esse aí, e que dá para prosseguir, certo? Com a resolução das questões, beleza? Então tá aí, ó, muita atividade aí no livro de vocês e que pode ser feito, certo? Pode ser resolvida para as próximas aulas, a gente já está mostrando. E na próxima aula nós vamos estudar expressões algébricas e equações. Vamos falar de equações, certo? Na próxima aula, que na verdade a equação ela representa também uma expressão algébrica. Nós vamos ter muito cuidado com relação a isso, certo? E ter toda a tranquilidade. Então, a nossa aula de hoje eu vou finalizar ela por aqui e vamos estudar, de fato, vamos aproveitar assistindo os vídeos e tentando resolver todas as listas que estão sendo enviadas, certo? É um material preparado com carinho para todos vocês e em meio a tanta dificuldade pelo tempo que vivemos, o que nos restou foi essa forma de ensino, então nós vamos aproveitar para que a gente possa compreender e ter o melhor desempenho possível e possamos obter sucesso, certo? Em nossas aulas e que, de fato, tenhamos aprendizagem, certo? E vamos fazer as devolutivas, vamos comparecer à escola para pegar nossas atividades e as avaliações, que será através disso que nós vamos fazer a frequência de vocês e também gerar as notas de vocês, certo? Para quando chegar no final do ano nós não termos nenhum tipo de problema com relação à nota e nem com relação à frequência de cada um de vocês, para que não seja afetado. Já que não estamos vivendo um tempo difícil, vamos pelo menos pegar as atividades para que possamos ter um acompanhamento melhor.